O capítulo 29, nestes versos, o texto está sendo projetado também, diz o seguinte: quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês, Labão lhe disse: você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri minha parte do acordo, agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o senhor fez comigo? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, por que o senhor me enganou? E Labão respondeu: aqui não é costume casar a mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito, mais do que Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho. Chamou de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha infelicidade, e agora o meu marido vai me amar. Pouco tempo depois, Lia engravidou de novo e deu à luz a outro filho, e chamou de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada, e me deu outro filho. Lia engravidou pela 3ª vez e deu à luz a outro filho. Chamou de Levi, pois disse: certamente meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho. Chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Vamos orar? Ó Senhor poderoso, te louvamos por tua palavra, por teu grande amor, por tua graça e misericórdia. E pedimos, ó Deus, que por tua misericórdia fales conosco, que teu Espírito transforme nosso coração para a glória de teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com heróis. Era a minha brincadeira favorita. Eu não gostava de carrinho, eu não era muito dado ao futebol, ainda que tenha altíssimo talento, como todos bem sabem, para o futebol. Mas não era afeito a futebol, a nenhum esporte, o que talvez tenha causado o que nós chamamos hoje de sobrepeso, né? Mas, de qualquer forma, eu gostava muito de bonequinhos, de Superman, de Homem-Aranha, todo tipo de personagem. Na minha época tinha Goku, tinha essas coisas e tal. Eu amava heróis e personagens, era a minha brincadeira. Amava heróis e amava como os heróis eram retratados naquela época. E depois que eu fiquei adulto, eu achei que começaram a retratar os meus heróis de maneira diferente. Agora eles têm problemas de caráter, eles têm falta de confiança, eles não sabem nem por onde começam, eles reclamam de ter poderes. Eu acho um absurdo, o cara agora pode se pendurar por teias e ele acha isso um problema. Eu acharia isso uma facilidade, né? Mas agora os filmes retratam os nossos heróis cheios de problemas e cheios de defeitos. No fim das contas, eu acho também que isso é um desdobramento do cinema e da maneira como os filmes são feitos hoje em dia, sem dúvida nenhuma, mas em algum sentido eu acho que também é fruto da minha evolução como pessoa.
Quando a gente é criança, a gente é afeito a vidas muito belas e cheias de fantasias e sem nenhum problema, onde de fato há heróis perfeitos, pessoas que não erram, pessoas incríveis. E interessantemente, essa era a leitura que eu tinha para com a Escritura. Eu me lembro de saber ou conhecer a história de Jacó, Raquel, Lia e todos os personagens que envolvem aqui a vida de Jacó há muitos anos. Desde que sou criança, estou lá nas escolas dominicais ouvindo as professoras, os professores, minha mãe, meu pai contar as histórias em casa, e me lembro claramente de ser do time da Raquel. Eu detestava a Lia. Eu falei, essa insuportável, atrapalhando uma história de amor maravilhosa, um romance belamente escrito. E eu já tinha até um desenho de Lia na minha cabeça, não vou descrever aqui, senão seria cancelado fortemente. Mas eu tinha desenhado uma mulher horrorosa na minha cabeça, assim, insuportável. E eu sou da época de Ruth e Raquel da novela, vocês lembram? Então, para falar contigo eu sou, né? Então eu detestava Lia. Eu falava, coitado, eu detestava Lia, detestava Labão. Eu só gostava de Jacó e Raquel, porque eles tinham uma história linda de amor que estava sendo impedida por personagens horrorosos, pessoas horríveis. E aí, depois de adulto, eu voltei para ler, obviamente, o texto da Escritura, e fazendo leitura bíblica anual, você vai lendo e vendo os personagens com um pouquinho mais de atenção. E me lembro da última vez que eu passei pelo capítulo 29 de Gênesis, olhei e falei, não, peraí, eu acho que agora eu gosto da Lia, e eu não gosto mais da Raquel. Eu mudei de time. Eu comecei a olhar para esse texto e falei, gente, peraí, eu estou achando que esse texto não é sobre o que eu achei que era. Eu estou achando que esse texto não é sobre um casal, um príncipe de cavalo branco e uma princesa da Disney. Eu acho que esse texto é mais sobre a vida real mesmo. E no fim do dia, eu acho que aqui, a personagem principal dessa história, do casamento de Jacó e Raquel, é na verdade Lia. Quando nós olhamos para esse texto com cuidado, nós vemos que Lia está no meio de todos os movimentos, de todas as etapas, de todos os processos narrativos, de todas as cenas, de alguma forma, Lia está envolvida. Mas na mesma medida que Lia é muito importante para construir a narrativa que nós estamos lendo aqui, eu não consigo me lembrar exatamente qual outro texto descreve uma mulher com tanta falta de amor como Lia. O texto é explícito em demonstrar que Lia é necessariamente uma mulher que não recebe amor de ninguém. Lia aqui, no fim do dia, só um mecanismo de obtenção de lucro por parte do pai, é uma pedra no sapato da irmã, e é uma esposa sem nenhum tipo de afeto, que caiu no colo de Jacó, sem que haja nenhum interesse de que Jacó continue com ela, ou que dê a ela o amor que ela merecia receber, ou que acreditava merecer receber. E se você olhar para os dramas em torno da vida de Lia e dos personagens que aqui estão, você vai começar a notar que, no fim das contas, me parece que os registros aqui de Gênesis, de outros livros da Escritura, são muito menos encantadores do que eu achava que eram quando era criança, porque ninguém tinha me contado que Sansão só perdeu a força porque foi se engraçar com o rabo de saia. Eu achava ele um cara incrível, era uma espécie de Hulk evangélico. E depois falei, não, peraí gente, não é bem por aí. E o rei Davi, que matou Golias com apenas algumas pedrinhas, um cara corajoso, um rei maravilhoso, no fim das contas também tinha seus defeitos, seus problemas. E aqui e ali as pessoas vão perdendo o brilho e vão se transformando em pessoas reais e normais. Eu quero resgatar um pouco tempo atrás, antes dessa história, para que você entenda o que está acontecendo aqui, efetivamente nessa família cheia de problemas familiares. Lá atrás, num texto que você que está fazendo leitura bíblica já leu, Deus chamou Abraão lá no capítulo 12 e prometeu a Abraão que daria a ele uma linhagem. Uma linhagem, uma família para um homem idoso com uma mulher estéril já idosa, dizendo que a descendência dele seria muito numerosa e que de alguma forma, que Abraão não sabia com detalhes, as nações todas da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência. Era como se Deus estivesse dizendo,
Abraão, o mundo tem um problema, você sabe disso. O pecado está aí, você conhece muito bem o pecado. O mundo tem um problema e eu vou providenciar uma pessoa, uma semente, um descendente para resolver o problema que você tão bem conhece. E então Abraão se alimenta e avança na sua história, na certeza e na esperança de que, por meio de seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante, viria então a pessoa que resolveria todo o problema. Logo depois disso, Abraão tem um filho chamado Isaque, e esse filho, Isaque, se casa com uma mulher chamada Rebeca, e Deus diz a eles: o filho mais velho de vocês vai servir o mais novo. Era como se Deus estivesse dando pistas ou fazendo brilhar a pessoa que continuaria o processo de construção de uma linhagem até que a gente chegasse nesse descendente. Deus estava dizendo: eu escolhi, à medida daquilo que a gente vê em textos posteriores, como Romanos capítulo de número 9, eu escolhi Jacó e desprezei Esaú. Eu não quero continuar a linhagem com seu filho mais velho, eu quero continuar com o mais novo. Então Esaú não é importante nesse processo, Jacó é a pessoa que eu escolhi. E então o que Isaque faz? Ele ignora a diretriz de Deus a respeito da primazia que Jacó deveria ter nesse processo de predileção para a continuidade de sua geração, e o texto diz que ele gostava mais de Esaú, porque Esaú trazia carne. Como todo bom pai que gosta de churrasco, o filho que traz a carne é o filho preferido. Então ele gostava de Esaú e não gostava de Jacó, e a mãe, Rebeca, gostava de Jacó e não gostava de Esaú. De forma que, como nós bem sabemos, para que Jacó pudesse, no fim das contas, conseguir as bênçãos necessárias para que a linhagem continuasse nele, ele recebesse as bênçãos do pai, ele precisa construir, ele e a mãe cria o plano, ele executa, eles juntos, eles precisam dar um golpe no pai, que já idoso, não vê bem, já não entende muito bem as coisas, é enganado por Jacó e pela esposa, que se passa por Esaú, e então recebe as bênçãos, os direitos de primogenitura, as bênçãos que eram devidas a Esaú, e segue então, fugido, sabendo que Esaú ficaria muito bravo. E então nesse processo, Esaú passa a se tornar alguém muito orgulhoso, alguém muito impulsivo, na mesma medida que Jacó passa a ser conhecido por suas mentiras, por sua manipulação e pelo seu engano. E então ele foge sem recursos, sem necessariamente saber para onde está indo e para saber o que fará, e nesse processo de fugir, em algum momento Jacó se encontra com Labão, que é tio dele. Se encontra com Labão, e Labão tem duas filhas, Lia e Raquel, as mulheres que nós lemos no texto aqui. E de alguma forma, o texto descreve Lia como sendo uma mulher de olhos fracos, olhos tristes, olhos feios. Há muitas possibilidades, mas quando a gente vê o texto intencionalmente dizendo que Raquel era uma mulher muito bela, é fácil pressupor que no fim do dia, então, o que o texto está querendo dizer era que Lia era feia. Era uma mulher feia, sem beleza e sem nenhum atrativo, enquanto Raquel, o texto faz questão de dizer que era uma mulher muito bonita. Provavelmente cresceram nesse ambiente de constante comparação, Lia sendo uma mulher feia, sem muitas expectativas, no mundo onde mulheres só conseguem promover algum futuro por meio do casamento, e Raquel sabendo que todas as portas se abririam para ela, porque era uma mulher muito bela. Labão usa sua filha Lia para promover uma plataforma de lucro e ganhar dinheiro em cima de Jacó, através da beleza de Raquel e da feiura de Lia. Provavelmente ele pensava: essa aqui eu não consigo mandar embora de casa de jeito nenhum, então vou ter que dar um jeito de conseguir despachar a mais velha, para eu conseguir despachar a mais nova, e o que eu conseguir tirar de lucro nesse processo, melhor será. Lia então passa a ser uma mulher que se casa com alguém que não quer estar com ela, alguém que não ama ela, alguém que não a valoriza e que está com ela por um acidente da vida. Labão, em contrapartida, é esse sogro interesseiro, utilitarista, que usa o genro, usa as filhas, para que no fim do dia ele consiga algum tipo de lucro. E perceba, o texto é claro em dizer que
ele pergunta para Jacó e fala: não, você não vai trabalhar para mim de graça, me dê o seu preço, qual é o seu salário? Jacó fala assim: o meu salário é tua filha Raquel, ela é muito linda, eu quero casar com ela. Quero casar com Raquel. Ele falou: não, sem problema, trabalhe 7 anos para mim e eu te dou Raquel. E o texto diz que ele trabalhou 7 anos e os dias passaram e ele nem viu, de tanto que amava Raquel. Foram provavelmente 7 anos ali de um namorico, um romance, olhares, uma história aparentemente muito linda. E então chega o dia do casamento e eles fazem os preparativos para essa festa, e como seguem as tradições da época, eles vão festejar e festejar e festejar e beber e se embriagar e virar de ponta cabeça. E então, dado algum momento, a noiva vem coberta por um véu, sem que ninguém saiba, ali guardando a sua pureza. Jacó, provavelmente que já estava para lá de Bagdá de tomar cristal, ele pega Lia, vai para o quarto, eles têm sua noite de núpcias. Quando ele acorda no outro dia, ele fala: meu Deus, é Lia, não é Raquel. E ele vai no sogro e fala: por que você fez isso? Ele fala: então, esqueci de te avisar, nesses últimos 7 anos não deu tempo de falar, mas aqui a gente não casa a mais nova sem a mais velha, entendeu? Jacó não leu ali as linhas pequenas do contrato. Então agora, para você poder ficar com Raquel, você vai ter que ficar com Lia. Não tem acordo, não tem negócio. Se não for assim, não será. Daqui uma semana, quando passar a sua semana aí de núpcias, eu te dou Raquel, e aí a gente entra num contratinho singelo de mais 7 anos de trabalho, e a história segue. Se você continuar lendo ali os capítulos de Gênesis, espero que você faça isso, você vai saber o que vai acontecer. Mas o texto que nós lemos aqui termina com o relato da própria Lia. Deus vê que Lia não era amada e faz com que ela seja fértil. Então Lia tem filhos muito facilmente. Nasce uma primeira criança, e o nome da primeira criança revela o fato de que ela desejava ser amada e não era amada. Nasce uma segunda criança, a segunda criança recebe o nome de uma mulher que então acredita que a partir daquele momento será ouvida, mas isso não acontece. Nasce uma terceira criança, ela diz: então agora eu receberei afeto, porque eu já dei 3 filhos para o meu marido, e minha esposa e minha irmã não deu nenhum. Mas isso acaba não acontecendo. O texto de hoje é um texto muito poderoso para ensinar para mim e para você que o Evangelho pode ser perfeitamente retratado nesses laços familiares completamente destruídos aqui. E por que eu acho que esse texto é muito poderoso? Porque aqui nós não estamos falando de idolatria de péssima qualidade. Nós estamos falando como nós podemos construir altares de idolatria em ambientes profundamente conservadores. Nós não estamos falando aqui que então eles derrubaram árvores e construíram altares a um Deus aleatório, de nome sabe Deus o que, e começaram a sacrificar seus filhos, e começaram a fazer rituais de orgia e prostituição sexual ali diante destes deuses, e então começaram a matar pessoas e se embriagar e falar com os mortos. Não. Nós estamos falando de famílias em seus círculos de casamento, ter filhos, vida ordinária, para mostrar para mim e para você que efetivamente a nossa família, a nossa casa, os nossos círculos mais tradicionais e conservadores podem ser e são meios pelos quais eu e você produzimos altares que estão nos destruindo de dentro para fora. Os nomes dos filhos de Lia revelam claramente uma mulher profundamente desesperada por sentido. O primeiro menino, chamado Ruben, que originalmente significa veja um filho. Veja um filho. E então ela diz no texto: agora eu vou ser vista. Por isso o texto é bem claro dizer que ela bota o nome do menino de Ruben, porque então ela acredita que vai ser vista. Meu marido vai me olhar, e ele não olha. Então ela tem mais um menino, e bota o nome do menino de Simeão, que significa aquele que ouve, e ela diz: agora eu vou ser ouvida. Deus ouviu o meu clamor e me deu um filho, e agora eu vou ser vista e vou ser ouvida. Isso não acontece. O terceiro filho, Levi, o som da palavra Levi dá a ideia de ter afeição, ter carinho por alguma coisa.
E é isso que ela diz: então agora eu serei ligada, alguém vai ter afeto por mim, meu marido vai me amar porque eu já dei 3 filhos para ele. E isso não acontece. Isso não acontece. A disfuncionalidade, a bagunça e a loucura dessa família mostram para mim e para você como estes processos quebrados, desafiadores, mancos, da história da nossa vida, mesmo nos círculos mais conservadores e tradicionais e certinhos da vida de uma família que caminha aparentemente ao lado do Senhor, podem ser terrenos férteis para a construção de altares a tudo menos ao Deus que nós servimos. Portanto, meu querido irmão, eu acredito que há nesse texto pelo menos 3 péssimas notícias e 3 ótimas notícias. Mas vamos começar com as más notícias. A primeira coisa que fica evidente nesse texto, que conta a história de uma mulher que não é amada, é que você não faz o pecado, você não opera o pecado apenas, você não peca. O pecado também te faz, ele também te deforma. O que o texto deixa evidente é que quando nós pecamos, nós não estamos apenas operando ações isoladas, sem nenhum tipo de conectividade e consequência. No processo de pecar, esse pecado está nos formando. E na medida que nos forma, nos faz pecar cada vez mais. Quanto mais agimos, mais nos transformamos naquilo que estamos tanto trabalhando e lutando para construir. A Bíblia informa a mim e a você que quando pecamos, nós não apenas realizamos um evento, um ato isolado e seguimos adiante. Nós criamos e liberamos um poder devastador que passa a se mover por nossa vida de maneira indefinida. Portanto, quando eu minto, não é uma mentira isolada. A mentira vai ganhando espaço e passa a dizer quem eu sou. Eu me torno alguém mentiroso. Eu me torno alguém não confiável. Minhas medidas e ações e palavras passam a ser duvidosas. Não é uma ação isolada. As coisas começam a ganhar mais espaço do que deveriam. Perceba que o texto, especialmente na história de Jacó, na vida toda dele para cá, mostra que as coisas que Jacó faz vão ecoando na história dele. Não é que, eu enganei o meu irmão aqui, corta, ponto final, próximo capítulo, né? A gente tem essa impressão quando lê a Bíblia, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, outra história, nada a ver, agora ficou para trás, isso aqui é um episódio. Não, gente, essas coisas vão acompanhando a identidade do indivíduo. E olha que interessante como a vida vai criando uma espécie de cadeia, onde uma coisa puxa a outra e quando você viu é uma bagunça generalizada. Isaac, o pai, favorece um filho que não deveria ser favorecido. Jacó cresce num ambiente onde ele se torna alguém inseguro e manipulador, por um pai que nem gostava dele. Jacó engana esse pai. Jacó, então, é enganado por Labão. Olha que interessante. Um dos maiores problemas de alguém que luta com alguns pecados é quando ele encontra alguém mais experiente naqueles pecados do que ele. Aparentemente, Labão era tão enganador quanto Jacó, só que ali uns 25, 30, 40 anos, com um pouco mais de experiência em mentira e manipulação, passou a perna no rapaz com facilidade. Você se lembra do Jacó que era desprezado pelo pai, enquanto o pai favorecia o irmão, passa a ser agora o homem que despreza a esposa em favor da outra esposa, na mesma medida daquilo que aconteceu com ele. Lia é destruída emocionalmente, os filhos, por consequência, crescem em absoluta rivalidade. José lá na frente é vendido. Jacó colhe os frutos que ele plantou na história dele, porque as coisas que ele fez na vida dele não são atos isolados. Para que você entenda isso numa imagem, é como se o pecado fosse uma pedrona grande. Sabe quando você joga uma pedrinha pequena no lago? Não, o pecado é uma
pedra gigantesca, que quando você joga ela num lago, ela afunda e pula água para tudo quanto é lado, e formam-se ondas de consequências para as coisas que nós fazemos. Portanto, meu querido irmão, quando nós olhamos para o texto de hoje e vemos todos os desdobramentos das lutas, dos pecados, dos desafios que lhe enfrenta, estes pecados são consequências dos pecados amontoados e construídos por muitas pessoas, de muitas formas, por muitas gerações. Portanto, meu querido irmão, quando eu e você pecamos, a gente não pode falar assim, mas foi uma vez só. Não, foi só. Para pecado não existe só. Não existe, mas é só. Não, mas é isso aqui, é um detalhe. Não é assim que funciona. Pecados vão criando cadeias de enganação, mentira e assim por diante. Você vê como a criança que é profundamente maltratada em casa pelos pais, trata mal os amigos na escola. A criança que zomba de todos os outros alunos, é difícil na sala de aula, vá na casa dela, muito provavelmente ela é muito maltratada na casa dela também, ela só está replicando processos que ela aprendeu. Não estou dizendo que ela não esteja errada, só estou dizendo que os nossos pecados, eles são pedras pesadas jogadas na água que vão causando ondas e ondas e ondas e ondas e ondas e ondas. Infelizmente essa é uma má notícia, meu querido irmão. Portanto, nossos pecados não são problemas fáceis de ser resolvidos. Hoje cedo nós falávamos sobre isso na nossa escola missional aqui nos Primeiros Passos, de que para Deus não existe um ambiente onde a gente olha para os pecados e diz assim, Aline, vamos deixar assim, vamos deixar quieto. Não, fica assim, vamos passar, risca e tá certo, tá bom, não vamos mais falar disso, esquece, levanta o tapete, varre para baixo e tá tudo certo, vamos seguir em frente? Vamos seguir? Não é assim que funciona. As coisas que nós fazemos produzem sérias consequências com as quais nós teremos de arcar. Você como filho é também fruto dos erros dos seus pais. Você como pai é também fruto dos erros dos seus pais para com você, dos seus filhos para com você. Você provavelmente é um funcionário que responde de alguma forma aos erros dos seus chefes, aos erros das pessoas à sua volta, e o contrário também é verdadeiro. Percebe? Os nossos pecados, eles ecoam, é uma espécie de reverb, você fala, aquilo vai longe, aquilo vai longe. Portanto, o que o texto está mostrando aqui, é que Jacó, de maneira muito doentia, problemática e pecaminosa, só está replicando processos que ele já viveu, plantou e experimentou desde lá de trás. Perceba, nem de longe, especialmente quem me conhece, nem de longe eu estou dizendo, está vendo, isso é um trauma. Alguém te traumatizou no teu passado, então é culpa dessa pessoa. Não, a culpa é sua. O que você faz de errado é culpa sua. E eu não estou falando de trauma, eu estou falando de pecado e consequência. De que aquilo que nós fazemos gera problemas com os quais nós precisamos lidar. Precisamos lidar. Você já viu gente que, por exemplo, é grosseira com alguém e nunca consegue pedir perdão ou se entender? Então ele espera as coisas esfriarem, faz uma brincadeirinha, vê se a outra pessoa já está mais leve, mais apaziguada no coração e segue o baile. Meu irmão, isso não ficou assim. Isso está lá ainda. Só que não é só hoje. Amanhã tem de novo. Amanhã à tarde tem de novo. E no outro dia de novo. E no outro dia de novo. Ninguém nunca pede perdão. Ninguém nunca muda. Ninguém nunca conserta. Ninguém nunca ajusta. E aí, quando chega lá na frente e a gente vê a água toda balançando de ponta cabeça, a gente fica assim, nossa, de onde isso veio? Meu Deus, o que é isso? Quando foi que isso aconteceu? Você jogou 200 pedras pesadas na água e você esperava que a água estivesse intacta? Portanto, nossos pecados, eles infelizmente geram ondas de consequências com as quais teremos de lidar. Mas a segunda péssima notícia que eu tenho para você nessa noite, meu querido irmão, é que infelizmente toda a vida é marcada por algum tipo de frustração quase que cósmica, total e global.
Se você lê o texto, você notou que o texto descreve uma bela história de amor, um casamento. E o texto diz que quando Jacó acorda no dia seguinte, o texto fala, Jacó viu que era Lia. Frustração. Não era como ele imaginou. Um comentarista, quando fala sobre esse texto, ele diz algo que eu acho que resume muito bem aquilo que estamos falando. Ele diz o seguinte: mas pela manhã, eis que era Lia. Isso é uma espécie de miniatura da nossa desilusão, experimentada desde o Éden. De alguma forma, em todos os processos de nossa vida, quando a gente acorda no dia seguinte, é Lia, não é Raquel. É Lia, não é Raquel. Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, Lewis diz o seguinte quando fala sobre esperança. Abre aspas, a maioria das pessoas, se tivesse realmente aprendido a olhar para dentro do próprio coração, saberia que deseja, preste atenção, e deseja intensamente algo que não pode ser obtido nesse mundo. Há coisas neste mundo que prometem satisfazer um desejo, mas nenhuma delas cumpre essa promessa. Os anseios que surgem em nós, quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou quando pensamos pela primeira vez em ir para um país estrangeiro, ou quando começamos pela primeira vez a pensar num assunto que nos entusiasma, são anseios de um casamento, mas ainda assim, nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhum aprendizado pode realmente nos satisfazer. E eu não estou falando aqui agora do que normalmente se chamaria de casamentos fracassados, por exemplo, férias frustradas ou carreiras acadêmicas mal sucedidas. Eu estou falando dos melhores possíveis, os melhores casamentos, os melhores empregos, as melhores viagens não podem nos satisfazer. Havia algo que nós agarramos naquele primeiro momento de desejo que simplesmente se esvai na realidade. A esposa pode ser uma boa esposa, o marido pode ser um bom marido, o hotel, as paisagens podem ter sido excelentes e a química pode ser um trabalho muito interessante, mas algo vai escapar. Amanhã cedo é Lia e não Raquel. Amanhã cedo, quando você acorda, é Lia e não Raquel. Você pode responder essas coisas de 4 formas. Você pode, em primeiro lugar, culpar as circunstâncias. Não deu certo porque ninguém se junta para fazer dar certo para mim. Nada dá certo para mim. Nada dá certo. Tudo dá certo para todo mundo, mas para mim não dá. A culpa é do tempo, a culpa é do Brasil, a culpa é do outro, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do dia, a culpa é da noite, a culpa é do dólar, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do meu peso, a culpa é do espelho, a culpa é do Instagram, a culpa é de todo mundo, menos minha. E se a culpa é de todo mundo e não é minha, eu nunca me satisfaço, eu preciso de mais, eu preciso de algo melhor, sem que isso nunca se sacie. Eu posso também culpar a mim mesmo em segundo lugar. A culpa é minha. A culpa é minha, a vida não dá certo por culpa minha, eu não fiz certo, a culpa é minha, e se a culpa é minha eu vou sempre me odiar. Mas eu posso, numa versão bem horrível também desse cenário, me endurecer completamente contra a esperança. Se amanhã sempre vai ser Lia e nunca Raquel, então não há esperança alguma. Eu não vou nem me dar o trabalho de tentar, porque não vai dar certo. Uma espécie de indiferença para que as coisas aconteçam bem. Mas ainda assim, uma quarta abordagem é você questionar o seu próprio coração, questionar a sua própria visão de realidade. Meu querido irmão, pare para pensar. Pare para pensar. Se não encaixa assim, 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 talvez não seja esse pino para esse encaixe. Já parou para pensar nisso? Que talvez, se amanhã sempre é Lia e nunca é Raquel, se no fim do dia tem alguma coisa que vai dar errado, talvez isso aponte para o fato de que nesse mundo não há nada que será Raquel. Então Raquel provavelmente está fora deste mundo.
Se não há nada neste mundo que jamais possa me satisfazer, então isso significa que eu fui feito para algo além deste mundo. Se não existe marido perfeito capaz de me fazer profundamente feliz, é porque não existe felicidade perfeita num cônjuge. Se não existe empresa capaz de me dignificar e honrar o bastante, carreira que me dê satisfação e prestígio bastante, talvez isso aponte para o fato de que não existe carreira, dinheiro, profissão, dinheiro na conta bancária que seja capaz de fazer um indivíduo feliz. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que Lia poderia ter tido 1 zilhão de filhos, os mais belos e fortes do mundo, mas se eles não trazem alegria, isso provavelmente aponta para o fato de que não existem filhos capazes de fazer um indivíduo feliz. O que esse texto está dizendo, meu querido irmão, é que o fato de que nossas vidas sempre será marcada por problemas, lutas e frustração, aponta para o fato de que nesta terra não há nada capaz de contribuir ou completar o vazio que há em nosso coração. Sabe qual é o problema do seu coração, de frustração, a respeito dessa esposa, desse marido, desse trabalho, desse namorado, dessa carreira? É porque lá no início, você criou uma fantasia no seu coração de algo que não existe. Algo que não existe. Essa esposa não existe, esse marido não existe, esse filho perfeito não existe, esse chefe incrível não existe, esse funcionário impecável não existe, essa empresa, esse dinheiro na conta bancária, esse prestígio, esse beijo, essa noite de prazer não existe. Se alguém te falou que existe, é mentira. É mentira. Você que acreditou numa mentira lá atrás, que achou que quando comprasse aquele carro, você ia ser a pessoa mais feliz do mundo, é mentira. Que se você virasse à noite enchendo a cara, se você transasse com todas as pessoas do mundo, então você seria feliz, é mentira. Que se você tivesse dinheiro para entrar na loja que você quisesse, para comprar o que você quisesse, então você seria feliz, isso é mentira. Que no dia que tua mãe te amasse e te elogiasse por alguma coisa que você faz, então você seria feliz, é mentira, essa mãe não existe. Essa mãe não existe, esse marido não existe, essa mulher não existe, isso não existe. Não existe, meu querido irmão. Isso aponta para o fato de que você precisa de outra pessoa, de outra coisa. Mas há uma terceira péssima notícia. A notícia de que a idolatria faz com que nossas dores, que já são previstas, porque quando a gente acordar amanhã, vai ser Lia, não vai ser Raquel. Que nossas dores, que já são previstas, são pioradas com a idolatria. Especialmente as idolatrias conservadoras da família. Jacó aqui está idolatrando o seu casamento, um casamento que nunca vai fazer Jacó feliz. Ele pode trabalhar 7, 14, 21, 28, quantos anos forem. Lia idolatra a ideia de ser amada e valorizada por alguém que nunca vai amá-la, nunca vai amá-la perfeitamente. Raquel idolatra a realidade de ter filhos que ela não vai ter, e quando os tiver, vai morrer no parto. Entende? Ídolos conservadores são tão destrutivos quanto os liberais. O teu filho não precisa sair de casa para fumar maconha na esquina e virar à noite usando vapor e transando sem preservativo. Ele não precisa disso. Não precisa disso. Para ser completamente destruído de dentro para fora. Se você tratar o seu filho como um ídolo e exigir dele mais do que ele pode oferecer, para que você se apareça para tuas amigas e para os teus amigos que você tem um filho maravilhoso, você destruiu o seu filho tanto quanto o filho que sai lá fora enche a cara. Ídolos conservadores ainda são ídolos. Não tem ídolo melhor, ídolo pior. Ídolo bonzinho, ídolo ruim. Ídolo amigo, ídolo inimigo. Não existe isso. Se você vive esperando elogio e aprovação de todas as pessoas à sua volta e fica irritado quando as pessoas não te elogiam e não te apreciam,
Você não difere a sua vida em nada das meninas que postam fotos seminuas no Instagram, esperando um comentário e um biscoito. Lá no fim, se você puxar a linha, é o mesmo lugar, gente querendo atenção e apreço. Se você trata o seu marido como uma pessoa perfeita, sem erros, que vai te amar e te fazer validada para o resto da tua vida, esse ídolo vai destruir tanto você, quanto se você tivesse um marido que chegasse bêbado em casa, chutasse o cachorro e gritasse com você. Não acho que a família é destruída. É só a família que vive debaixo de discussão, alcoolismo, abuso e gritaria. Não, tem outros jeitos de servir a deuses que não o Senhor, mesmo nos círculos mais belos, mais familiares e conservadores. Nada demais aqui, um homem, olha, que é mais conservador que isso, um homem casando com uma mulher, ele é tão conservador que ele casa com duas. Um homem casando com uma mulher, mulheres tendo filhos, uma família. Mas ainda assim, se você espremer aqui, só sobra idolatria. Mas, meu querido, há 3 boas notícias. A primeira boa notícia é que Deus intencionalmente trabalha com pessoas fracas. Deus trabalha com gente fraca. E sabe por que isso deixa você tão perturbado? Porque você achou que a Bíblia era um livro de virtudes, um livro de heróis, um livro de modelos a serem seguidos, de forma que se você pensa assim, se eu penso assim, isso mostra que a gente não conhece o Evangelho. A Bíblia não é uma história de pessoas impressionantes, de homens e mulheres de fé. Se tem fé, tem porque receberam, porque é traste atrás de traste. Pense nos seus heróis mais apreciados da Escritura, e eu te dou uma lista de defeitos deles. Deus trabalha com gente fraca. A Bíblia é um livro sobre graça, não sobre desempenho. De forma que, meu querido irmão, se a história da tua vida e da tua família é um retrato, um belo retrato de gente fraca e problemática, Deus tem interesse em você. Deus tem interesse em você. Na mesma medida que teve interesse por gente como Jacó, como Raquel, como Lia, como Labão, Deus tem interesse por você e por sua família. Mas em segundo lugar, Deus não só trabalha com pessoas fracas, preste atenção, Deus trabalha através de pessoas fracas, e essa é uma sacada importantíssima desse texto. Deus está usando essas redes de injustiça e erro para tratar os corações uns dos outros. Preste atenção. Quando alguém à sua volta está pecando contra você, Deus está usando os erros e as falhas das pessoas à sua volta para tratar dos seus erros. Quando traem você, Deus está usando as pessoas que te traíram, que te maltrataram, para falar com você, que também trai e que também maltrata. Quando você se sente desprezado, Deus vai usar o desprezo que causam a você, para lidar com desprezos que você faz com outras pessoas. Deus está trabalhando no coração de um homem mentiroso e enganador, por meio de um processo de engano e mentira. Percebeu isso? Jacó está sendo trabalhado em seus processos de mentira e engano, enquanto Labão engana ele. Raquel vai ser tratada de sua autonomia e de sua idolatria a respeito de sua beleza, tendo um ventre seco, enquanto a irmã feia tem filho igual coelho. E a irmã feia tem filho igual coelho, mas ninguém ama ela. Entende?
Deus não só trabalha com gente fraca, Deus usa as fraquezas das pessoas à nossa volta para mostrar que nós também somos fracos. O problema é quando eu e você tentamos esconder estes processos. Entende? Pais que tentam esconder de seus filhos que também são pecadores. Filhos que escondem de seus pais seus erros e defeitos. Esposas que escondem de seus maridos suas lutas e angústias. Maridos que escondem de suas esposas suas lutas e angústias. E assim por diante. É na fraqueza das pessoas à nossa volta que Deus está tratando o nosso coração. O Labão da sua vida, o Labão da tua vida que está te enganando, pode ser a ferramenta de graça de Deus para mudar você, que também não é flor que se cheire. Mas há uma terceira boa notícia, meu querido irmão, e é a notícia de que Deus tem uma atração por gente fraca e pecadora. Deus tem uma espécie de atração pelos mais fracos. A mulher menos amada desse capítulo é o objeto central dessa narrativa. Eu demorei para entender isso. Que na história do casamento de Labão, de Jacó com Raquel, do nada tem um sogro mentiroso, a personagem menos importante da história, não é bonita, não é amada, não é nada com nada, ela é o personagem principal dessa história. Deus é atraído pelos mais fracos. Você percebe que Lia sempre volta para o Senhor, invocando ao Senhor. Ela conhece o Senhor. Mas existe um elemento da história de Lia muito importante. Está lá no último versículo do que lemos, no versículo 35. O texto diz assim: depois de ter tido 3 filhos, cujos nomes revelavam anseios de uma mulher não amada, de ser amada. No versículo 35, o texto diz: Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho, e chamou esse filho de Judá, pois então disse: agora eu vou louvar ao Senhor. E então ela parou de ter filhos. Percebe? Lia precisa sofrer todas estas coisas, todo esse desprezo, para aprender a entender que a identidade de sua vida está atrelada ao Deus que a amou como ela nunca será amada. Portanto, a solução para os problemas de famílias e de gente quebrada e destruída como eu e você, não é encontrar alguém que vá ser perfeito. Não. A alegria não está do outro lado da cerca, não. Não é outro marido, outra esposa, outro filho, outro pai, outra mãe, outra vida, outra carteira, outro orçamento que faz te deixar feliz. Não. A alegria está em um indivíduo. E essa é uma das coisas que mais me chamam a atenção nessa história. A nossa simplicidade, quase que ignorância, burrice teológica, vai geralmente levar o nosso coração para os piores lugares. Você acha que Jesus viria da linhagem de quem? Intuitivamente. Da Branca de Neve e do príncipe no cavalo branco. Do casal da novela das 8. Tentando ver um amor proibido por um pai, um sogro do mal. Jacó e Raquel, o casal do momento. Não! O Salvador não vem da linhagem de Raquel. Jesus é filho de Lia. Porque Jesus é da linhagem de Judá. Nós não falamos que ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é filho de Lia, não de Raquel. E aí está o princípio do Evangelho. Deus escolhe os desprezados. Deus escolhe quem ninguém ama. Deus é atraído por conta da sua natureza graciosa por aqueles que ninguém mais quer. Mais do que isso, quando Deus vê que uma esposa não é amada, Ele mostra que há um noivo celestial, que há um marido celestial. Nós podemos parecer Lia, nós podemos ser Lia, e provavelmente o somos,
mas nós somos vistos como Raquel. A história da nossa vida pode ser descrita como gente feia, sem valor, desprezada, mas o nosso noivo, perfeito, nos vê como Raquel. Portanto, meu querido irmão, a história dessas duas moças, desse sogro, desse marido, estão aqui para mostrar para mim e para você que a Bíblia não é um livro de heróis. E em todos os momentos em que tentamos ser os heróis de nossa própria história, nós caímos. Há um herói, há um noivo perfeito, há um marido perfeito, há um filho perfeito, há um indivíduo perfeito, e essa pessoa é Cristo Jesus, sem o qual prosseguiremos nessa vida vazios, mendigando amor e esperança em tudo, sem nunca encontrar. Portanto, meu querido irmão, para que a gente termine, eu tenho duas verdades aqui que eu gostaria que você cravasse no seu coração. A primeira delas é que se você não conhece a Cristo, aqui está a resposta para tanta insatisfação, tanta tristeza e falta de sentido: é Cristo. Você provavelmente acabou de fazer teus votos, teus desejos para o ano, teus alvos. Saiba que ainda que você os alcance por completo todos eles, não há felicidade neles. Como eu disse antes, não está aqui nessa terra. Sabe qual é a pior coisa para tentar encontrar um objeto e não encontrá-lo? Não é quando está tudo muito bagunçado, tem muita coisa e está difícil de achar. O único jeito de você efetivamente nunca achar uma coisa é se ela não estiver lá. Sabe quando você gasta tempo abrindo gaveta e revirando um quarto, procurando um objeto, para então alguém dizer assim: ah, estava na minha bolsa. Nunca você ia achar o objeto. E não é porque você não consegue achar, porque a tua capacidade é limitada, é porque ele não está lá. Então não adianta, corre atrás de dinheiro, corre atrás de prestígio, de like, de marido, de esposa, de valorização. Ai, não vejo a hora que minha mãe vai reconhecer os meus feitos, que meu chefe vai elogiar uma coisa que eu faço, que meu filho vai fazer uma coisa certa, que meu pai vai me amar e me respeitar. Continua procurando, procura, você não vai achar. Abre todas as gavetas, não está lá. Não está lá. Não está, pode procurar, não está lá. Está em Cristo. E se você não encontrar isso em Cristo, você não vai encontrar isso em lugar mais nenhum. Mas há um segundo sentido, que pode ser que você conheça a Cristo, mas é que a vida tem os seus sortilégios, como dizia o Zangado dos Sete Anéis. A vida tem os seus sortilégios. A gente passa até mesmo a acreditar que dá para ter alguma alegria, alguma satisfação nessas mentiras que a gente pregou para o nosso coração. Meu querido irmão, se você já tem um Salvador, se você já encontrou um Cristo para a tua vida, volta atrás, volte atrás. Não acredita nessa mentira que você está pregando para o teu coração, porque de outra forma você vai oprimir o mundo todo, vai destruir tudo à tua volta, às custas de uma ilusão. E não tem coisa pior do que destruir e largar e abandonar tudo que se tem, para chegar lá e saber que era só uma miragem, era só uma mentira. Não faça isso, não faça isso, é só uma mentira. Alegria mesmo, esperança, só há em Cristo Jesus, em mais ninguém. Lá, naquele retrato que você pintou para o seu coração, não tem nada. Estou te avisando já, nem vá para lá, não tem nada lá. Você vai perder tudo em troca de nada. Portanto, meu querido irmão, eu realmente espero que, ao olhar para a história de Lia, eu e você nos lembremos que nessa história, eu acho que no fim das contas a gente é Lia. A gente é Lia. As pessoas menos valiosas no fim do dia. Mas Deus gosta de gente como a gente. Deus quer estar perto de nós. Deus tem um plano para a gente sofrida, quebrada e destruída como eu e você. Isso já ficou provado na cruz do Calvário por meio da obra de Cristo.
Portanto, enche o teu coração de esperança, meu querido irmão. Porque na mesma medida que há péssimas notícias para mim e para você, o diagnóstico não é dos melhores, há notícias de grande alegria para mim e para você. Essa é a boa notícia, essa é a boa nova. Cristo Jesus é capaz de satisfazer até os corações mais vazios, mais necessitados. Louvado seja o Senhor, vamos orar. Ó Deus poderoso, Deus grande e amoroso, te louvamos por tua graça e misericórdia e nessa noite te pedimos, ó Senhor, muda nossos corações, converte nossa história para amarmos a Ti e ao Senhor somente. Louvamos teu nome porque tu tens nos dado a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e Ele é a nossa alegria e a nossa esperança. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem nos ofertado muito mais do que merecemos para a glória do teu próprio nome. Consola, converte, muda nossos corações ao Senhor. Em Cristo nós oramos. Amém.